Há cerca de 8 anos, minhas amigas e eu baixávamos o Plenty of Fish e encontrávamos caras aleatórios para explorar conosco. Definitivamente, não era a coisa mais inteligente, especialmente porque estávamos no meio do nada na Pensilvânia. Certa noite, conhecemos um cara, vamos chamá-lo de Todd. Todd era um cara estranho, parecia socialmente estranho, e quando entrou no banco de trás da minha SUV, imediatamente tive a sensação de arrependimento. Estávamos indo para um lugar chamado Ronnie's Point, um lugar muito interessante em Washington. Você deveria pesquisar se gosta de fantasmas e história assombrada. O Todd queria ficar um pouco no carro para conhecer a área enquanto nós, meninas, íamos explorar. Sinal de alerta. Eu tinha certeza de que ele ia tentar roubar meu carro. Entramos no hospital abandonado e, do nada, lá vem o Todd virando a esquina. Ficamos tão assustadas que soltamos um gritinho. Todd começou a fazer comentários sobre como seu bisavô era segurança no asilo, que fica ao lado do hospital, e que seu avô lhe contava histórias sobre como eles atiravam nos doentes por diversão. Ele riu e disse: "Quão divertido seria isso?" Continuamos a explorar o local, e Todd ficou por perto. Por fim, fomos embora, e Todd insistiu em sentar-se atrás de mim no carro. Eu precisava de gasolina, então comecei a dirigir até o posto de gasolina mais próximo. Talvez 2 minutos depois da estrada sinuosa, senti suas mãos viscosas se aproximarem e começarem a massagear meus ombros. Enquanto eu dirigia, continuei me inclinando para a frente para lhe dar a entender que não estava interessada. Enquanto massageava meus ombros, ele dizia a meus amigos, e a mim como éramos estúpidos por convidar estranhos aleatórios para sair, como nunca sabemos quem está entrando em nosso carro e como eles podem nos machucar, etc. Ele começou a rir novamente, e nunca esquecerei o tom de sua voz, ou o aperto de suas mãos em meus ombros. Ele disse: "Talvez aquela pessoa que está no carro com você agora." Entrei no posto de gasolina e exigi que ele saísse do carro. Ele saiu e eu o deixei lá. Voltamos para casa e minha amiga entrou no aplicativo para bloqueá-lo, mas ele já havia bloqueado ou excluído sua conta. Nunca mais tivemos notícias dele, mas paramos de convidar pessoas aleatórias para explorar a cidade e caçar fantasmas conosco. Não consigo, hoje em dia, saber o que se passava em nossas cabeças para correr esse tipo de risco. Não me orgulho em dizer que se eu tivesse a oportunidade na época, talvez até fosse sozinha com algum desconhecido explorar esses lugares abandonados. Imagine se eu estivesse sozinha com Todd. O final dessa história talvez fosse diferente. Eu nunca fui um grande fã de acampamentos. Por volta de 2012, por um motivo ou outro, meu amigo e eu decidimos tirar uma noite de sábado para acampar em uma propriedade particular. Tínhamos permissão do proprietário, na margem de um pequeno lago no sudeste rural americano. O lago não era muito grande, provavelmente apenas uns 50 a 150 pés de largura. Não sou muito bom em estimar distâncias. Era mais uma lagoa profunda, mas tinha 5 vezes mais comprimento do que largura, e da perspectiva de nosso acampamento, consumia a maior parte de nossa linha de visão. O terreno em si não estava totalmente afastado da civilização. Estávamos a cerca de 8 a 10 quilômetros de um pequeno subúrbio de uma cidade de médio porte do sul. No entanto, definitivamente não era de fácil acesso, e a única maneira de entrar era por uma estrada de terra estreita e fechada, que atravessava um barranco em um dos lados do lago. Essa estrada era fechada e trancada. O proprietário nos deu seu código. Passamos com o carro e trancamos o portão atrás de nós. Se você já esteve no sul, sabe como é rápido ficar isolado fora das cidades. Nossas cidades são pequenas e a população rural das redondezas geralmente vive de forma dura e selvagem. Temos florestas densas, tão densas que não vale a pena construir nelas, a menos que você tenha alguma conexão ou vínculo com a área. Ouvi dizer que não era lucrativo cortar estradas em grande parte delas quando estavam construindo rodovias nos anos 50, portanto, não houve muito desenvolvimento nos últimos 100 anos e, em alguns lugares, desde a Guerra Civil. Não é incomum fazer uma viagem de 30 minutos de carro direto da cidade e encontrar cabanas que estão obviamente fora da rede. Meu amigo e eu estávamos acostumados a viver nos subúrbios, por isso ficamos felizes em ver as estrelas e ouvir os sons da natureza. Estávamos em nosso acampamento muito simples, uma pequena barraca Coleman para 2 pessoas e um cobertor, simplesmente olhando ao redor e aproveitando a noite quando de repente meu amigo se endireitou. Ele disse algo como: "Está vendo aquele cara ali?" Ele apontou para o outro lado do pequeno lago. Eu não vi nada.
Eu me sentei um pouco e disse: "Não, é só o escuro pregando peças em você." Ele parecia realmente abalado. "Não, veja, tem um monte de caras atrás das árvores agora." Isso chamou minha atenção, e eu me sentei completamente, esfregando os olhos para tentar me concentrar totalmente. E então eu os vi. Rostos pequenos, redondos e brancos olhavam para mim do outro lado do lago. Talvez 15 ou 20 deles. Todos estavam posicionados de tal forma que seus corpos estavam atrás das árvores e somente suas cabeças eram visíveis. A melhor maneira de descrever os rostos é como se fossem crianças muito pálidas, de alguma forma iluminadas internamente. Devo mencionar que nenhum de nós estava bebendo ou drogado. Éramos muito jovens para isso, não por pelo menos mais alguns anos. Tínhamos jantado em casa e estávamos planejando ir dormir depois de relaxar um pouco. Os rostos não se mexiam. Eu estava meio que sentado ali em estado de choque, pensando que meus olhos se ajustariam e eu veria que eram um reflexo, insetos ou corujas, ou algo assim. Mas eu jamais chegaria a essa conclusão. Fiquei olhando para eles por uns 5 minutos. Olhei para trás e para meu amigo, e então eles desapareceram. Os corpos d'água transmitem o som muito bem, e ouvimos um ruído intenso do outro lado do lago e o estalar de alguns galhos pequenos. É incrível o que seus ouvidos captam em uma noite silenciosa. Meu amigo estava chorando um pouco quando disse: "Que diabos eram aqueles?" E eu não tinha uma boa resposta. Nenhum de nós dormiu muito bem. Eu definitivamente me senti validado em meus sentimentos de não gostar de acampar. Mas o que iríamos fazer? Tentei fazer algumas pesquisas na internet, mas nunca encontrei um fenômeno que pudesse explicar isso. Existem algumas razões muito confusas para se viver em uma casa mal assombrada. Eu, como tenho mente e corpo sãos, não conheço nenhuma delas, mas sou supersticioso pra caramba. Portanto, quando minha esposa e eu nos mudamos para New Hampshire, bem na fronteira com Vermont, estávamos procurando um lugar para alugar por 1 ou 2 anos antes de comprar uma casa. Para todos os moradores da Nova Inglaterra daqui, minha esposa é nativa, eu não. Ela está acostumada com a Nova Inglaterra e com o vasto vazio que essa pequena área tem. Há lugares para os quais nem mesmo ela me deixa viajar depois de uma certa hora, porque aquela rota que você tem que pegar, as pessoas não voltam de lá. É claro que eu não sou nativo, então não sei disso. Então, quando eu chegava em casa tarde, depois de escurecer, e dizia a ela que tinha pegado certo caminho, ela ficava meio chocada e admirada com minha estupidez. Encontramos uma casa bem na fronteira mencionada acima, no lado de Vermont. Nós a adoramos. Era um lugar fantástico para morar, exceto o porão. Eu não conseguia me livrar da sensação de estar sendo observado e perseguido, como uma presa. Então, como qualquer adulto sensato, eu simplesmente disse dane-se e não ia lá embaixo, exceto durante o dia. Então, uma noite, depois de jogar por horas em meu escritório, fiquei com fome. Desci as escadas, beijei minha esposa e passei pela porta do porão em direção à cozinha. Não sei se alguém que está lendo já foi caçar, mas há um momento que às vezes você experimenta, especialmente ao caçar predadores como coiote, lobo, urso, etc. Algumas vezes, eles sabem que você os tem na mira. Às vezes eles olham em sua direção, não exatamente para você, mas parece que estão penetrando em sua alma dizendo: "Você me pegou, seja rápido." É uma sensação assustadora, e às vezes você dá o tiro, às vezes não. Naquela noite, quando eu estava passando pela porta no andar de baixo, vi olhos vermelhos e uma figura humanoide. E fiquei paralisado. Parei em meu caminho. Fiz aquele mesmo olhar de: "Você me pegou, seja rápido." Depois desse lapso momentâneo de sanidade, eu me afastei rapidamente da porta, peguei uma arma e chamei minha esposa, dizendo que alguém estava lá embaixo, chamando a polícia. Não há outra entrada para o porão, e eu tinha a porta coberta com minha arma em uma posição segura, de onde eu poderia facilmente sair correndo da casa. Os policiais aparecem, eu me desarmo. Eles vasculham a casa, não encontram ninguém, mas um conjunto de pegadas enlameadas que começam na direção da escada, que depois se dirigem para uma parede no canto de trás do porão, perto do aquecedor de água. Para fins de contextualização, a parede em questão também bloqueava a área diretamente abaixo do meu quarto. Era uma parede sólida, com um pequeno espaço para rastejar e cerca de 10 centímetros de espaço livre do outro lado dela. Os policiais chamam os detetives. Os detetives verificam,
Não conseguem ver ninguém lá dentro. Não conseguem entrar. São tiradas fotos, comparados os tamanhos dos calçados. Meus pés são grandes demais. Os da esposa são pequenos demais. Consigo um número de contato para o detetive. Minha esposa e eu ficamos em um hotel por algumas noites. Durante meses, depois do ocorrido, a mesma coisa acontecia, eventualmente sem a polícia. Na verdade, ficou relativamente normal. Os bons e velhos olhos vermelhos, no porão, relaxando como um vilão. A esposa não se entusiasmava tanto com minhas brincadeiras. Apenas andava alegremente. E quando eu avistava os olhos vermelhos, sempre lhe dava um alegre bom dia, como vai. E ainda teríamos pegadas enlameadas, mas eu as limpava. Então, a Covid chega, os lockdowns acontecem e temos a oportunidade de nos mudar para uma casa melhor, onde poderíamos trabalhar melhor em casa. O principal motivo pelo qual a casa era melhor era que tínhamos um problema de mofo. O mofo estava entre os vidros das janelas e todos os dias estávamos limpando os peitoris das janelas, as molduras das portas e tivemos que substituir móveis várias vezes. E somos pessoas muito limpas. Notificamos o proprietário durante vários meses e, por fim, durante um ano. E depois que suas ações não ajudaram em nada, decidimos nos mudar. O proprietário decidiu chamar um inspetor habitacional imediatamente após nossa saída. O inspetor chegou e verificou que havia um problema de mofo. Não sei se ele encontrou olhos vermelhos. No entanto, eles encontraram uma tonelada de leituras de altas contagens de esporos na parede que faz fronteira com o espaço abaixo do meu antigo quarto. A parede onde as pegadas sempre terminavam. Então, como ela estava cheia, o inspetor retirou um pouco da terra do outro lado da parede, através desse espaço de rastejamento. Não era terra como se fosse sujeira. Eram aproximadamente 2 metros de mofo. O proprietário imediatamente entrou em contato com especialistas para remover todo o mofo e me notificou para oferecer algum tipo de indenização por isso, na forma de reembolso de pagamentos parciais de aluguel. Em suma, meu ano de 2020 foi muito bom, até cerca de 3 meses depois. O proprietário me liga e se oferece para me enviar um reembolso total de todos os aluguéis do período em que eu estava morando lá, menos o que ela já havia dado. Por quê? Havia um cadáver. O médico legista disse que era o homem que era proprietário do imóvel antes do meu locador. Ele era um atleta que, depois de conversar com os familiares sobreviventes, usava um tênis tamanho 8, menor do que meus sapatos tamanho 11, maior do que os sapatos da minha esposa. Que se dane os olhos vermelhos. Não sei como você chegou lá, mas, amigo, espero que agora tenha encontrado a paz. Desculpe-me por não ter verificado isso antes. Depois de ler sobre seu obituário e entrar em contato com a família, passei pelo seu local de descanso final para deixar flores, colocar uma lápide e compartilhar um bom dia, como eu costumava fazer. Até tempos melhores, olhos vermelhos. Esse encontro aconteceu quando eu tinha cerca de 10 anos de idade. Minha irmã e eu estávamos sozinhas em casa, pois estávamos no verão. Nossa mãe e nossa avó estavam ocupadas e não podiam ficar em casa conosco. Estávamos acostumadas a ficar sozinhas em casa durante o verão. Portanto, não foi nada demais. A única coisa que não podíamos fazer era sair de casa ou abrir a porta se alguém batesse. Durante esse dia, eu havia me levantado e começado a jogar The Sims 2 em nossa cozinha. Minha irmã estava assistindo à TV em nossa sala. Depois de algumas horas de jogo, achei que tinha ouvido a campainha tocar. A princípio, achei que era o meu jogo, mas eu havia desligado o som. Então perguntei à minha irmã se ela tinha ouvido a campainha. Ela respondeu que não, que provavelmente era apenas o programa que estava assistindo. Ignorei o fato e voltei a jogar meu jogo. Cerca de 10 minutos depois, vi um reflexo no meu computador de um homem de terno, com as mãos em concha ao redor dos olhos, olhando através das portas de vidro atrás de mim. Eu me virei para ficar cara a cara com esse homem estranho que eu nunca tinha visto antes. Eu não tinha ideia de quanto tempo ele estava me observando. Ele acenou para mim como se me conhecesse de algum lugar. Chamei o nome da minha irmã, que ainda não havia notado o homem. Ela pegou o telefone da casa e ligou rapidamente para a avó. Já tínhamos visto vendedores antes. Nenhum deles se parecia com esse homem, que estava usando um terno preto que não lhe servia. Como se não fosse estranho o suficiente o fato de esse homem estar usando um terno completo em uma temperatura de calor intenso, ele também estava carregando uma pasta. Todos os vendedores que eu tinha visto tinham apenas uma prancheta, ou talvez alguns folhetos, mas esse homem tinha uma maleta. A próxima coisa que me chamou a atenção nesse homem
Ele deu a volta em nossa casa para chegar até a porta dos fundos. Durante sua pequena viagem, ele teria visto que não havia nenhum carro na entrada da garagem, o que indicava que não havia ninguém em casa. Quando eu estava me levantando para me esconder, o homem se abaixou e agarrou a maçaneta da porta e começou a sacudi-la com força. Felizmente, a porta estava trancada. Ele olhou para mim sorrindo. Fez um gesto para que eu abrisse a porta para ele. Todo o barulho que ele estava fazendo tinha agora provocado a nossa mistura de labrador de 40 quilos, fazendo-a enlouquecer. De jeito nenhum ela deixaria o cara chegar até nós, se ele entrasse. Minha irmã me disse que nossa avó estava a caminho e que ela queria que nos escondêssemos nos fundos da casa, no quarto dela, até que ela pudesse chegar em casa. Minha irmã me passa o telefone e corre para a cozinha para pegar a maior faca que temos. Posso ouvi-la gritando com o cara que chamamos a polícia. Ela volta para o quarto comigo e fechamos a porta. Ela me disse que depois que mentiu para o cara sobre chamar a polícia, ele começou a rir, como se ela tivesse contado a piada mais engraçada que ele já tinha ouvido. Pouco tempo depois, ouvimos a porta se abrir e minha avó nos chamar. Saímos para encontrá-la. Ela nos disse que não viu nenhum homem em lugar algum. Ela andou por toda a casa antes de abrir a porta. Ela também achou estranho que, se ele fosse um vendedor, teria deixado um bilhete dizendo "desculpe-nos por não tê-lo visto". Ela acabou tirando o resto do dia de folga para ficar conosco, também para que ela pudesse ver se o homem voltaria. Já se passaram 11 anos desde esse encontro, e ainda não quero saber o que havia em sua pasta. Isso aconteceu há algum tempo, portanto, peço desculpas se algumas coisas não parecerem claras. Removi essa experiência de minha memória por um motivo óbvio, mas agora decidi contar às pessoas o que aconteceu, pois percebi que é algo que não devo esconder. Eu e meu irmão Ron estávamos no meu quarto assistindo a NFL, gritando para a tela quando nosso time fazia algo idiota. Estávamos com 40 minutos de jogo, os cornerbacks estavam brincando, e por frustração, Ron bateu com o punho no controle remoto, desligando a televisão por acidente. Eu disse, "Que droga!" e liguei a TV novamente. Quando a tela voltou a carregar, ouvimos passos rápidos no andar de baixo. Ron e eu rapidamente viramos nossas cabeças para a porta do quarto. Abaixei o volume para ouvir os ruídos com mais clareza. "Acho que tem alguém lá dentro", disse Ron, e pude ouvir a gagueira em sua voz. Ele estava ansioso. "Não, provavelmente é só o cachorro", suspirei. Ele foi até a porta e a trancou. O clique que ela fez, obviamente, alertou o intruso. Na época, porém, achei que era o meu Jack Russell Terrier. Ouvimos ainda mais passos. Ron sussurrou, "Esse não é o cachorro." O fato de Ron estar nervoso me deixou tenso, então concordei com ele e apaguei as luzes do quarto. O Ron correu pelo quarto tentando encontrar algum tipo de objeto que pudesse ser usado como arma. Eu me sentei ao lado da porta com meu ouvido colocado na parede, que era fina, portanto, se houvesse alguém dentro da casa, eu ouviria. Não aconteceu nada. Foi apenas um silêncio mortal com nossa respiração pesada. "Dê uma olhada", disse Ron, que estava com o telefone ligado para o caso de precisarmos ligar para o serviço de emergência. Deitei-me de bruços e olhei pela fresta sob a porta do quarto. Vi escuridão, mas pude ver botas desbotadas no corredor do andar de cima. Senti minhas mãos tremerem enquanto me levantava. Fui na ponta dos pés até o Ron, que estava esperando ansiosamente pela resposta. "Alguém está aqui", sussurrei o mais baixo que pude. O rosto de Ron ficou pálido, enquanto ele olhava para o nada. Em um determinado momento, pensei que ele fosse desmaiar em cima de mim. Puxei Ron para a janela. Abri a janela em silêncio e olhei para a grama, 2 andares abaixo da minha posição atual. Ron ainda estava em um mundo diferente, como se tivesse se bloqueado da realidade, deixando a responsabilidade para mim. Tentei não prestar muita atenção nele e, em vez disso, me concentrei em fugir. Peguei o celular de Ron de sua mão enquanto ele se agachava no carpete. Ele havia instalado um daqueles aplicativos em que impressões digitais específicas podem entrar no telefone. Peguei sua mão, que estava chocantemente gelada, e mantive seu dedo apontando para a tela. Dei um pulo de susto quando o telefone emitiu um bip alto e, de repente, pude ouvir passos correndo em direção à porta do quarto. Rapidamente digitei o número 911 e coloquei uma perna para fora da janela. Ouvi batidas na porta do meu quarto e gritos. Ele estava gritando, "Vou matar você." Pousei no telhado da varanda e gritei com Ron para que ele voltasse à ativa. O Ron se levantou rapidamente e tropeçou para fora da janela,
aterrissando no telhado ao meu lado, enquanto eu forçava a janela a se fechar novamente. Precisamos pular, eu disse, e pude ouvir batidas fracas atrás das paredes. Ele estava se esforçando para entrar no nosso quarto. Pulei do telhado da varanda e torci o tornozelo. Ron estava cambaleando na beira do telhado. Rápido, eu disse. Evitei gritar, pois quem quer que fosse o intruso, saberia que estávamos do lado de fora. Ron tocou o peito, a cabeça, o ombro direito e o ombro esquerdo, fazendo a cruz, e pulou. Ele rolou quando aterrissou no chão e esfregou o pescoço enquanto corríamos quarteirões. Corremos uns 6 quarteirões até que percebi que havia deixado o cachorro para trás e ouvi uma voz fraca no bolso do meu jeans. Puxei o telefone e ouvi uma mulher perguntando se eu ainda estava lá. Ela disse para ficarmos na linha e que a polícia estava a caminho da casa. Comecei a chorar de medo do que havia acabado de acontecer e preocupado se meu cachorro estava machucado. Conversei com a telefonista, enquanto eu e Ron caminhávamos lentamente de volta para casa. Ouvimos a sirene e sentimos o peso ser retirado de nossos ombros. Sentei-me em minha cadeira na varanda, com Ron agachado ao meu lado, ambos esperando para ficar cara a cara com o intruso. 4 policiais apareceram. Não havia nenhum homem, mas um deles estava segurando Louis. Louis era meu cachorro. Levantei-me e abracei Louis, beijando sua cabeça e dando tapinhas em suas costas. Voltei a me sentar na cadeira e o coloquei no meu colo, ainda o abraçando e pedindo desculpas por tê-lo deixado para trás. Os policiais explicaram que não havia ninguém lá dentro e que também não havia nada roubado. Na verdade, eles explicaram que não havia nada lá que pudesse provar que alguém invadiu nossa propriedade. Eles nunca o encontraram, mas posso lhe garantir que não tive uma boa noite de sono desde então. Todas as noites tranco a porta e deixo meu cachorro comigo no quarto. Ron instalou algumas câmeras de vigilância em nossas 2 casas. Nós 2 concordamos em nunca mais falar sobre isso. Meu nome é Kyle e moro em uma casa mal assombrada em Edmonton, Alberta. Bem, pelo menos minha mãe e meu irmão pensavam assim no início, mas eu era um pouco cético em relação à casa ser mal assombrada, até que algo aconteceu comigo pessoalmente. Agora tenho 19 anos, mas essa história se passa quando eu tinha 17 e em meados de agosto. Primeiramente, vou listar os eventos que aconteceram com minha mãe e meu irmão antes do evento que aconteceu comigo. Minha mãe e meu irmão tiveram casos de paralisia do sono nesta casa, o que nunca havia acontecido antes de nos mudarmos para cá. Ambos me contaram que suas experiências foram assim. Sentiram como se alguém estivesse empurrando lentamente para baixo ou sentado em seus peitos enquanto dormiam e acordavam sem ninguém em cima deles, incapazes de falar ou se mover, o que é bastante assustador quando se pensa nisso, estando desamparados dessa forma. Outra coisa que aconteceu com minha mãe e meu irmão foi que, enquanto eles estavam dormindo ou na cama, alguma coisa de repente, do nada, arrancava as cobertas e os assustava muito. Isso já aconteceu várias vezes com meu irmão, e só aconteceu uma vez com minha mãe. Meu irmão também passou pela mesma experiência que eu, mas 2 semanas antes de acontecer comigo, e ele não me contou isso até o dia em que vi o que ele fez. Agora que você conhece os eventos anteriores, vou contar minha história. Era um fim de semana e minha mãe tinha saído para levar meu irmão ao futebol, enquanto eu estava em casa, no meu quarto, jogando videogame com meu amigo. Quando paramos de jogar, desliguei o Discord depois de me despedir do meu amigo, desliguei o computador, sentei na cama e abri o YouTube para assistir a alguns dos meus youtubers favoritos, pois eles tinham acabado de enviar um vídeo. Enquanto estava deitado na cama, ouvi os pratos na pia da cozinha no final do corredor começarem a chacoalhar, e em seguida, comecei a ouvir os armários sendo abertos e fechados. Eu, sendo estúpido e pensando que era apenas a minha mãe voltando do futebol com o meu irmão, quando eles tinham acabado de sair há meia hora e o futebol normalmente leva cerca de 2 horas, espreito pela porta e vou até o corredor para ver se eram eles. Para meu choque, não eram eles. Em vez disso, vi uma névoa negra, como uma sombra, parada no final do corredor que leva à cozinha. Com total espanto pelo que estava vendo, fiquei olhando para aquela coisa, incapaz de processar o que estava diante de mim. Depois do que pareceu ser 1 ou 2 minutos, voltei para o meu quarto, fechei a porta e me sentei contra ela. Lembrei que meu celular estava na cama, deslizei até ele e mandei uma mensagem para minha mãe perguntando o que eu deveria fazer. Ela me disse para sair de casa e ficar na casa de um amigo até que ela voltasse para casa com meu irmão. Então fiz isso, olhei para fora da minha porta
e para o corredor para ver se a barra estava limpa. Para minha sorte estava. Reuni minha coragem e peguei meu skate e saí pelo corredor e pela porta da minha casa, pegando meus sapatos no caminho e parando na entrada da garagem para calçá-los. Assim que os calcei, coloquei a prancha no chão e comecei a andar, quase me perdendo com a pressa, até a casa de um amigo com quem eu estava jogando antes do evento. Quando cheguei lá, ele me deixou entrar. Sentamos e eu contei a ele o que vi. Para minha surpresa, ele acreditou em mim e me disse que uma vez, enquanto passava a noite em minha casa, ele viu o que eu vi na cozinha. Enquanto acordava à noite no sofá que fica na sala de estar ao lado da cozinha, ele viu uma figura escura parada na cozinha, olhando para o corredor em direção aos quartos da minha família, incluindo o meu próprio quarto. Aparentemente, ele achou que era um sonho, já que ainda estava meio adormecido e muito grogue. Então não disse nada sobre isso, e no dia seguinte, continuou com a diversão que estávamos tendo. Assim que minha mãe chegou em casa e nos sentimos bem, já que tínhamos números, decidimos entrar na casa. Assim que entramos, pudemos perceber que alguém ou alguma coisa tinha estado aqui, pois todos os pratos da pia estavam empilhados no balcão ao lado da pia, e todos os armários estavam abertos, e os pratos que estavam dentro também estavam empilhados no balcão. Decidimos não passar a noite lá, e ficamos na casa de nossos primos que moravam a 15 minutos dali, em Sherwood Park. Quando chegamos em casa, tudo havia voltado ao normal, exceto que as luzes da casa estavam acesas. Desde que isso aconteceu, acredito firmemente em fantasmas e no sobrenatural. Era Atlanta, mais ou menos em 2005. Minha melhor amiga estava na cidade e conseguiu um bom quarto de hotel perto de bares com seus pontos, antes do Uber e do Lyft, obviamente. Voltamos para o hotel tarde, mas antes da meia-noite, e estávamos embriagadas, mas não bêbadas. Nos preparamos para dormir, vestimos nossos pijamas e caímos direto na cama queen size. Ela havia colocado acidentalmente apenas um ocupante na reserva e não nos preocupamos em atualizá-la no check-in. Várias horas mais tarde, acordei com os olhos turvos e vi um homem alto começando a olhar para nós, e em meu sono, perguntei calmamente: "O que você está fazendo aqui?" Minha amiga acordou com o som da minha voz e perguntou o que estava acontecendo. Ele parecia congelado, como um animal diante dos faróis. Ele nos disse que era segurança do hotel e que havia sido relatado um distúrbio e que ele estava aqui para nos pedir para nos acalmarmos. Confusas, dissemos a ele que estávamos dormindo há horas e ele nos disse que tudo bem e que tivéssemos uma boa noite. Ele saiu pela porta e nós voltamos a dormir. Na manhã seguinte, fomos conversar com a gerência, pois, enquanto conversávamos, percebemos que algo muito estranho havia acontecido. A gerência conversou com minha amiga e depois chamou alguém mais experiente para falar com ela. Eu estava ao telefone, observando do outro lado da sala. Quando trouxeram a segunda pessoa e falaram com ela, ela ficou branca como um papel. Eles não tinham uma equipe de segurança no local, e ninguém havia chamado ninguém na noite anterior. Imediatamente nos transferiram para outro quarto e fizeram um upgrade para o resto da nossa estadia. Até hoje me pergunto se aquele quarto foi visado porque deveria ter apenas uma mulher no momento. E quando a pessoa viu nós duas, entrou em pânico e decidiu não seguir em frente. Também me pergunto o que teria acontecido se nossa reação não tivesse sido moderada pelo álcool e pelo estado de sono. Se tivéssemos gritado, isso teria desencadeado algo mais sinistro? Meu marido e eu nos presenteamos com uma noite no Radisson Blu, no centro de Chicago. Não costumamos fazer esse tipo de coisa, então foi ótimo. As tarifas eram muito baratas e havia algumas coisas às quais você não tinha acesso, serviço de quarto e frigobar, mas não nos importamos. Como não havia serviço de quarto, pedimos algo do Uber Eats. Nada sofisticado, apenas potbellies. Desci as escadas e já eram 10 da noite para esperar e fumar um cigarro. Para ser gentil, fui para o lado, mas ainda perto da frente. Não havia ninguém andando por ali. Peguei a comida, mas decidi terminar de fumar na lateral. De repente, um cara muito bem vestido com uma máscara de camuflagem se aproximou e me pediu um cigarro. Normalmente, isso não é um problema, mas ele parecia um pouco estranho. Não sei explicar, exceto pelo fato de que, assim que ele me pediu, senti que havia algo errado. Sua voz parecia estranha. Quando lhe dei um cigarro, ele se aproximou muito, e aí a coisa começou a ficar assustadora. Ele pediu comida. Eu me senti mal,
Mas não era possível dar comida a ele. Eram 2 sanduíches. Pedi desculpas, mas era para mim e meu marido. Achei que ele iria embora e eu poderia terminar de fumar. Em vez disso, ele se aproximou tanto que estava encostado na sacola de comida e eu estava do outro lado, quase pressionando o vidro. Em seguida, ele pediu um pouco da comida novamente e, quando eu disse que não, realmente sinto muito, ele insistiu que eu poderia. Ele estava ficando irritado, mas não estava gritando para não chamar a atenção, eu acho. A situação continuou assim por alguns minutos. Então ele pediu para usar meu isqueiro. Eu o dei e ele começou a dizer que eu estava mentindo novamente. Ele insistiu que eu poderia lhe dar comida. Depois perguntou se eu trabalhava lá, não em um lugar específico. E eu disse que estava hospedada no hotel. Eu já estava muito nervosa. Ele perguntou onde eu estava hospedada e eu perguntei por quê. E ele disse que era porque havia muitos hotéis na área. Apontei para o hotel atrás de mim. Não sei por quê, mas a essa altura eu estava muito nervosa. Toda essa interação até agora foi assustadora e normalmente não tenho problemas em lidar com pessoas. No entanto, ele estava ficando mais agressivo e irritado. Ele então perguntou: "Então você vai ficar aqui?" Eu disse que sim. Durante todo esse tempo, ele continuou dizendo que eu estava mentindo sobre a comida. Ele começou a se aproximar cada vez mais de mim enquanto eu recuava. Ele insistia com raiva que eu poderia lhe dar comida, mas não queria. E eu disse que não. Sinto muito, mas não posso. Já estávamos perto demais para o meu conforto e uma distância segura. Ele estava pressionando a bolsa que eu segurava contra o peito e seu rosto estava a centímetros do meu. Ele então disse: "Então você está aqui com seu namorado?" Eu disse marido e o vi verificar minha mão. Comecei a andar de costas para a porta dos fundos, que ficava a uns 15 metros de distância. Achei que se eu não agisse com medo seria melhor, mas eu estava com muito medo. Seu cigarro estava aceso e ele ainda estava segurando meu isqueiro. As pessoas geralmente o devolvem nesse momento. Ele continuou exigindo um pouco da comida. Senti que era hora de ser mais firme. Então exigi meu isqueiro de volta. E ele começou a ficar com raiva de mim. Disse várias vezes que eu poderia lhe dar um pouco de comida. Ele então devolveu o isqueiro, mas agarrou meus 2 braços. Comecei a ficar apavorada e a bater na porta de vidro com o cotovelo para chamar a atenção da recepcionista, mas ela me ignorou. Ele ficou irritado e disse alguma coisa, mas eu estava tão assustada que não prestei atenção, só queria ajuda. Se alguém que está lendo isso me conhecesse, saberia que eu nunca bateria em uma janela gritando ajuda, a menos que estivesse absolutamente apavorada. Comecei a chorar porque estava sozinha em uma rua secundária à noite e ninguém podia me ajudar. Eu não tinha outra ideia a não ser fugir. Não pensei que ele fosse me machucar de uma forma específica. Eu só pensava em perigo e em fugir. Era assim o quão assustada que eu estava. Ele ficou com raiva por eu estar chorando e me puxou para mais perto. De repente, aconteceu algo que mudou tudo e sou muito grato por isso. Minha mãe ligou. Eu estava com meus fones de ouvido, que ele não podia ver porque eu estava com o capuz do casaco levantado. Então, pressionei atender e comecei a chorar histericamente e quase gritar: "Ele está tentando me atacar! Ele está tentando me atacar!" Isso realmente o enfureceu, pois ele apertou o punho por um segundo, mas também o assustou e ele o soltou. E eu corri para a porta, ainda chorando e tremendo. Chorei durante todo o caminho de volta para o quarto. Minha mãe me consolou pelo telefone e me disse para não sair de casa novamente. Meu marido foi tão doce e reconfortante. Ele apenas me abraçou e depois quis saber tudo. Tive que dizer algumas vezes, porque ainda estava chorando e não conseguia respirar, além de estar falando rápido. Eu o vi novamente talvez à 1 da manhã. Dessa vez, eu estava em frente ao hotel, perto daqueles cinzeiros altos que ficam do lado de fora dos restaurantes e hotéis. Mas eu não estava sozinha. Um segurança estava ao meu lado. Entrei e o vi através do vidro onde ele havia me agredido. Não sei se ele estava esperando por mim ou o quê, mas fiquei aterrorizada. Naquela mesma noite, outra pessoa me pediu um cigarro, e era uma mulher muito simpática. Ela me agradeceu, mas percebeu que eu estava triste, eu acho. Ela perguntou e eu lhe contei. Ela se solidarizou e explicou que era por isso que carregava uma arma de mão bem pequena que estava em sua bolsa. Definitivamente, vou comprar spray de pimenta para que isso não aconteça novamente. Isso aconteceu em 14 de fevereiro, no Dia dos Namorados. Eu e 2 amigos decidimos que iríamos arranjar um quarto de hotel barato
e iríamos nos embebedar para dar início ao feriado mais solitário de todos os tempos. De qualquer forma, não conhecíamos a área do hotel em que reservamos o quarto, mas era barato, e isso era tudo o que importava para nós. Eram cerca de 3 da manhã, e do lado de fora da porta, ouvimos alguém cambaleando e batendo nas paredes. Mas como era dia dos namorados, achamos que era um casal bêbado que estava indo se divertir. Os tropeços pararam do lado de fora da nossa porta e tudo ficou em silêncio. A essa altura, meus amigos já estavam se divertindo e eu estava bastante bêbado. Ouvimos uma mulher começar a soluçar do lado de fora da nossa porta e presumo que ela tenha se sentado de costas para a nossa porta, porque a ouvimos deslizar pela parede e cair do outro lado da porta. A mulher começou a tentar falar conosco pelas frestas do contorno da porta, dizendo que havia perdido seus cães e que queria saber se poderíamos ajudá-la. Eram 3 da manhã e não conhecíamos nada sobre a área. Portanto, o bom senso diria para não respondermos, então não o fizemos. A mulher então começou a bater na porta, dizendo que tínhamos roubado seus cachorros e que ela entraria e mataria todos vocês. Ela ficou arranhando e batendo na porta por 10 minutos seguidos e depois parou. Meus amigos estavam começando a ter um mau pressentimento por causa dela, mas quando ela parou, tentei tranquilizá-los de que ela tinha ido embora e que eles poderiam voltar a se divertir. Para provar isso aos meus amigos, verifiquei pelo olho mágico se a mulher realmente tinha ido embora. A mulher estava tentando olhar de volta para mim pelo outro lado do olho mágico. Observei quando ela deu um passo para trás e ficou ali, imóvel e sólida como uma estátua de concreto. Ela estava com os olhos fixos no olho do olho mágico, olhando diretamente para mim. Duvido que ela pudesse me ver através do olho mágico, mas eu estava fazendo contato visual com ela. A mulher então começou a gritar e a jogar o corpo contra a porta, o que obrigatoriamente acordou nossos vizinhos, e eles ligaram para a recepção. A mulher da recepção veio e tentou fazer com que a mulher fosse embora. A mulher saiu, mas estava passando pelas passarelas do hotel, fazendo barulho e sem sair da propriedade. Ela ainda estava gritando por seus cães perdidos. No corredor do hotel, às 3 da manhã. Em resumo, a polícia foi chamada para prender essa mulher e ela desapareceu, mas nunca saiu do hotel. Os policiais estavam correndo pelos corredores tentando encontrá-la. A mulher da recepção me perguntou se eu poderia dar uma descrição melhor ou qualquer informação para a polícia. Eu, como era menor de idade e estava completamente bêbado, tentei recusar, mas os policiais acabaram vindo até a porta de qualquer maneira e eu me esforcei ao máximo para agir como alguém inocente e sóbrio. Eles disseram que nunca a viram sair e deram a entender que ela ainda estava lá dentro. Então me disseram para ficar de olho nela e ligar para a recepção se algo mais acontecesse. A polícia ficou do lado de fora do hotel por mais meia hora e depois foi embora, pois a mulher estava apenas usando drogas. Mas ainda assim, ouvir essa mulher jogar seu corpo na porta dizendo que iria nos matar foi traumatizante o suficiente. Saímos cedo naquela manhã e nunca mais voltamos. Obrigado a essa mulher por acabar com as férias de meus amigos e com minha bebedeira. Isso foi há muito tempo, portanto, a linha do tempo pode estar um pouco errada e alguns detalhes estão confusos, mas escrevi exatamente como me lembro. No início dos anos 2000, minha família estava morando na Europa e em dezembro de 2001, estávamos voltando para casa na América Latina para as férias de Natal. Meu irmão, eu, ambos no ensino médio na época, e meu pai estávamos voando juntos de Paris para Miami. Meu pai estava na classe executiva, enquanto meu irmão e eu estávamos na classe econômica, sentados nos 2 assentos do meio da fileira do meio. O voo foi bastante normal no início. Absolutamente nada fora do comum. Cerca de 4 ou 5 horas de voo, eu estava lendo um livro, quase cochilando, quando ouvi uma mulher começar a repetir a palavra não várias vezes. Antes que eu percebesse o que estava acontecendo, ela estava gritando, não, 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 a plenos pulmões. Olhei para cima e vi um comissário de bordo algumas fileiras à minha frente, à direita, curvado sobre alguém sentado no assento da janela. Meu primeiro pensamento foi que um passageiro estava tendo um ataque cardíaco ou algum problema de saúde catastrófico. Mas a gritaria dela era tão perturbadora que não podia ser isso. Houve um atraso estranhamente longo nas reações das pessoas. Ninguém fez nada. Entrei em pânico e congelei em meu assento. Meu irmão, por outro lado, saltou de seu assento, pulou sobre a pessoa sentada no corredor à sua direita e correu para ver o que estava acontecendo. Ele chegou lá em questão de segundos,
e quando se aproximou, de repente todos ao nosso redor se levantaram para ver o que estava acontecendo e tentar ajudar. Ela continuava gritando e agora estava lutando contra o passageiro. Ele era muito alto, tão alto que toda a sua cabeça era visível por cima do encosto do assento, e ele tinha longos cabelos pretos encaracolados. Meu irmão voltou para a nossa fileira e disse: "Há algo errado", antes de voltar para olhar mais de perto. Os passageiros próximos a ela também começaram a lutar com o rapaz. Várias pessoas pularam em cima dele e começaram a puxá-lo, e alguém na fileira atrás dele chegou a puxar seu cabelo para trás com tanta força que seu rosto se sacudiu em direção ao topo do avião. Ele soltou um grito ou gemido muito alto, e então foi o caos. Os corredores estavam tão lotados que ninguém conseguia se mover, e vi um extintor de incêndio sendo passado de mão em mão na parte de trás do avião. Imediatamente pensei que havia um incêndio, e que todos nós iríamos morrer. Era uma sensação incrivelmente desesperadora, saber que não havia para onde correr, e nenhuma maneira de escapar dessa situação que se desenrolava à sua frente. Passaram o extintor para um comissário de bordo que estava perto do homem, e o comissário de bordo bateu nele com a ponta do extintor com muita força no rosto. Começaram a pedir cintos, fones de ouvido, correias, etc. Qualquer coisa que pudessem usar para contê-lo. Meu irmão tirou o cinto e o deu a eles, e eles enrolaram tudo o que puderam nos braços, ombros e tronco do passageiro, prendendo-o ao assento. Vi o comissário de bordo que o havia atingido com o extintor levar um par de tênis pretos grandes para a parte de trás do avião, o que me pareceu estranho na época, mas não dei muita importância. Os comissários de bordo perguntaram se havia um médico a bordo para sedar o rapaz. As pessoas continuaram perguntando se havia um policial a bordo, mas ninguém se manifestou. Não me lembro exatamente como ou quando as coisas se acalmaram, mas por fim, todos foram orientados a voltar para seus assentos. Pediram a um pequeno grupo de pessoas que ajudaram a conter o homem que ficasse de guarda em um rodízio. Sempre havia pelo menos algumas pessoas sentadas atrás dele ou ao lado dele, de olho no que estava acontecendo. Acho que havia até alguém atrás dele segurando um punhado de seu cabelo durante o resto do voo. O piloto anunciou pelo sistema de som que houve uma falha de segurança. Não me lembro exatamente o que ele disse, mas foi algo vago, e que estávamos sendo desviados para o aeroporto Boston Logan. Ele disse que não sabiam se a pessoa estava trabalhando sozinha, portanto, fique de olho no seu vizinho. Estávamos no meio do Atlântico, faltando talvez mais 4 horas para aterrissar. As coisas estavam um pouco sinistras e tensas, mas, na maioria das vezes, todos eram amigáveis e estavam de muito bom humor. Ninguém sabia o que de fato havia acontecido. Não podíamos nos levantar de nossos assentos, e se precisássemos usar o banheiro, era necessário chamar um comissário de bordo para acompanhá-lo até o sanitário, onde não era permitido trancar a porta. Lembro-me de que um velho francês mal-humorado, algumas fileiras à nossa frente, ficou muito irritado depois de um tempo e continuou a se levantar sem permissão, apenas para irritar os comissários de bordo. Elas não ficaram felizes. Depois de um tempo, colocaram o filme Legalmente Loira para distrair os passageiros. Meu irmão e eu subimos para a classe executiva para falar com meu pai. Algumas horas depois, ao nos aproximarmos dos Estados Unidos, vimos jatos de combate do lado de fora das janelas, em ambos os lados do avião. O piloto anunciou que eles estavam nos escoltando até Boston. Algumas crianças ficaram muito animadas ao ver os jatos. Mais tarde, fiquei sabendo que se tratava de uma medida de segurança de último recurso para evitar que aviões sequestrados repetissem ataques no estilo do 11 de setembro. Eles deveriam nos abater em caso de uma grande ameaça. Aterrissamos e fomos orientados a permanecer sentados. Uma equipe da SWAT entrou a bordo com fuzis de assalto e toneladas de coletes à prova de balas, cortou todas as amarras do homem e o levou para fora do avião. Eu vi tudo em detalhes, pois estávamos sentados apenas alguns assentos atrás dele. Ficamos estacionados no meio da pista por um longo tempo, antes de sermos autorizados a desembarcar. Lembro-me de ter visto pedaços do cinto do meu irmão no assento do rapaz quando saímos, e pensei em levar um como lembrança, mas pensei melhor. Fomos escoltados até uma área de retirada de bagagens no aeroporto Boston Logan, cercada por uma grande cerca de metal, para nos manter em um só lugar. Ficamos lá por 3 ou 4 horas, esperando ansiosamente, e ninguém nos explicava nada. Os passageiros estavam ficando muito agitados, sacudindo as cercas de metal e gritando com os funcionários do aeroporto que aquele era um tratamento desumano. Não havia comida, não havia lugar para sentar, e as crianças estavam chorando.
Dezenas de pessoas estavam tentando dormir no carrossel de bagagens. Finalmente, pediram um monte de pizzas e nos deixaram entrar em uma área de espera com cadeiras de verdade, onde cada passageiro foi interrogado pelo FBI. Eles foram surpreendentemente hostis. Acho que estavam tentando descobrir se o cara tinha algum parceiro a bordo. Em seguida, eles nos levaram até a nossa bagagem, onde os agentes de segurança examinaram minuciosamente os sapatos, as malas e as bagagens de mão de cada passageiro e revistaram todos. Finalmente, fomos autorizados a fazer uma ligação telefônica e liguei para minha mãe. O resto da família estava completamente histérica. Eles haviam assistido ao noticiário o dia todo e sabiam que um terrorista extremista islâmico havia tentado explodir nosso voo com uma bomba que ele havia contrabandeado a bordo em seu sapato. Não tínhamos a menor ideia do que realmente havia acontecido até aquele momento, pois fomos mantidos totalmente no escuro. Foi uma sensação muito estranha. Até aquele momento, meu irmão mais velho e eu tínhamos ficado bem relaxados, considerando as circunstâncias, e estávamos mais irritados com as mudanças inconvenientes em nosso itinerário de viagem do que com a experiência maluca no avião. Não tínhamos ideia de quão grave era a falha de segurança e de quão perto estávamos de ser mortos. Depois de cerca de 12 horas em Boston, fomos colocados em outro voo para casa. Meu irmão cometeu o erro de dar algumas entrevistas à CNN e a outras emissoras enquanto estávamos em Boston. Portanto, quando aterrissamos em nosso pequeno país, ele foi imediatamente cercado pela imprensa e deu várias entrevistas, apesar de estar exausto. Eu estava feliz por finalmente sentar e relaxar com minha família após a viagem mais longa e estressante da minha vida. Mais tarde, ficamos sabendo que o homem-bomba, Richard Reed, havia tentado embarcar no mesmo voo no dia anterior. Ele foi detido e interrogado pela segurança francesa devido a vários sinais de alerta. Ele não tinha bagagem e comprou uma passagem só de ida com dinheiro, o que o fez perder o voo. Eles o colocaram no voo do dia seguinte e o alojaram em um hotel um pouco distante do aeroporto, já que tudo nas proximidades estava lotado. No dia seguinte, choveu e na caminhada do hotel até o aeroporto, seus sapatos ficaram molhados. Pode ter sido por isso que ele teve problemas para acender o pavio em seu sapato. Seu plano era acendê-lo em pleno voo. Ele esperou até que o passageiro ao seu lado fosse ao banheiro e tentou acender o sapato com fósforos. A comissária de bordo que o abordou primeiro sentiu o cheiro dos fósforos e estava andando pelo corredor à procura de um passageiro que, segundo ela, estava tentando fumar um cigarro. Ela o viu com o sapato no colo e imediatamente tentou tirá-lo dele. Eles lutaram e ele mordeu sua mão. Reed agora está cumprindo 3 penas de prisão perpétua. Em meados dos anos 90, meus pais levaram meu irmão mais velho e eu de férias para Cancún, no México, quando éramos adolescentes, eu com 13 anos e meu irmão com 18. Meu irmão e eu dividimos um quarto e ele já tinha idade suficiente para sair para os bares, deixando-me sozinho no quarto para assistir a filmes e ficar entediado. Meus pais queriam ficar conosco o tempo todo, mas éramos descolados demais, pensamento adolescente, e tentávamos nos distanciar deles o máximo possível. Eu era maduro para minha idade, já havia bebido com amigos menores de idade e achava que era velho e descolado o suficiente para ir aos bares do centro de Cancún. Quando perguntei ao meu irmão se eu poderia ir com ele, ele riu de mim e contou aos meus pais. Então fiquei chateado por ter ficado no meu quarto, ou, pior, por ter sido forçado a ficar com meus pais. No 3º ou 4º dia de nossas férias, eu estava sentado em um dos bares do hotel, tomando um Shirley Temple e sentindo pena de mim mesmo. Uma mulher, bem vestida, na faixa dos 20 e poucos anos, sentou-se ao meu lado e começamos a conversar. Não me lembro dos detalhes do que conversamos, só me lembro de que ela estava realmente interessada no que eu tinha a dizer e me fez sentir como se eu fosse realmente maduro para a minha idade, o que eu com 13 anos desejava. Combinamos de nos encontrar no bar do resort no dia seguinte para sairmos mais um pouco. No dia seguinte, nos encontramos no lounge do resort na hora do almoço e saímos juntos. Ela ouviu minhas histórias sobre como era ruim eu não poder sair para beber e, ao se solidarizar, ofereceu-se para me trazer bebidas alcoólicas. Eu, com 13 anos, queria muito. Depois de 3 ou 4 drinks, eu já estava ficando bastante bêbado, e foi quando ela me perguntou se eu queria voltar para o quarto dela para sair e assistir a um filme. Eu, adolescente e bêbado, achei que essa era uma ótima ideia, pois eu ia beber mais, e essa garota descolada de 20 e poucos anos queria sair comigo e me achava o máximo.
Quando estávamos saindo do lounge, minha mãe aparece. Ela estava indo encontrar meu pai na piscina. Ela não sabe o que está acontecendo. Acha que estou indo para o meu quarto de hotel. Eu, bêbado, orgulhosamente apresento minha nova amiga à minha mãe, dizendo-lhe que vamos voltar para o quarto dessa mulher para assistir a um filme. A cara da minha mãe passa de "Oi, como vai?" para "Vá para o seu quarto agora mesmo." Minha mãe diz à minha nova amiga que ela não tem nada que convidar um adolescente de 13 anos para ir ao seu quarto e que ela não deve falar comigo novamente. Caso contrário, ela chamará a polícia. Naquele momento, eu estava com tanta raiva da minha mãe, mas ela tinha aquele olhar de "não brinque comigo", que eu sabia que tinha de ficar calado. No dia seguinte, eu estava indo para a piscina e vi aquela mulher sentada no bar com 2 homens na casa dos 50 anos, que só posso descrever como ameaçadores e assustadores. Ela apontou para mim, e um dos homens olhou para mim, enquanto o outro piscou para mim. Senti um arrepio na espinha. Eu teria sido uma vítima de sequestro, ou algo muito pior. Sou um caminhoneiro de carga de longa distância. Vejo e lido com muitas coisas estranhas e assustadoras. Eu estava viajando pela rodovia US 93 em Nevada, indo para Portland, Oregon, para uma entrega. Era por volta da 1h30 da manhã e eu precisava parar para fazer meu intervalo de meia hora. Encontrei um local amplo e parei. Fiz meus registros e preparei um sanduíche. Enquanto comia o sanduíche, notei que um veículo parou atrás de mim. Não cheguei a me preocupar com isso, mas fiquei de olho nele enquanto comia. Então a coisa ficou estranha. Notei que um vulto no farol do veículo se aproximou da parte de trás do lado do motorista do meu reboque. Parou e parecia estar esfregando a parte de trás do meu reboque com a mão. Desconfiado, tirei minha pistola do cofre que estava na cama, engatilhada e travada, coloquei-a atrás da cintura e saí do meu caminhão. Andei cerca de 3 metros para trás, mantive minha mão na coronha da pistola, liguei minha lanterna e a apontei para a pessoa, que era um homem. Era um homem de aparência estranha, com um casaco sujo e esbranquiçado, cabelos longos e desgrenhados e careca na parte superior. Ele estava esfregando algo na lateral do meu trailer. Eu gritei para ele parar o que estava fazendo. Ele olhou para mim, sorriu e, sem desviar o olhar de mim, começou a andar em minha direção. Fui até a porta, mantendo a mão na pistola, mas sem sacá-la, pois não sentia que minha vida corria perigo naquele momento. Abri a porta, entrei no meu veículo, fechei a porta e a tranquei. O cara passou pela minha porta e olhou para mim, ainda sorrindo. Fiquei pensando, o que foi? Esse cara está maluco. Estou pensando que meu intervalo de meia hora acabou e é hora de ir embora. No entanto, enquanto eu olhava para ele e me preparava para girar a chave, senti meu caminhão balançar. Dou um pulo e olho pelo espelho do lado do motorista. Nada. Olho para verificar o espelho do lado do passageiro e lá, no meu degrau, com o rosto pressionado contra a janela do lado do passageiro, está uma réplica perfeita e esquisita de uma bruxa velha, sorrindo, com dentes podres, inclinando a cabeça para a esquerda e depois para a direita, embaçando a janela. Mas isso não é o fim da história. O cara então pula no degrau do lado do motorista e começa a lamber minha janela. Em seguida, a bruxa começou a bater na minha janela com a palma da mão, várias vezes. Os caras começam a me dizer para abrir a janela. Ei, garoto, abra a janela. Vamos lá, abra. Somos amigáveis. O que você tem nesse seu reboque? Alguma coisa boa? Abra, garoto. Agora, estou me sentindo ameaçado. Puxei minha pistola. A garota desapareceu imediatamente do degrau do lado do passageiro. O cara riu, pulou para cima e para baixo no degrau. Depois sorriu, encostou o dedo no nariz e pulou do degrau. Liguei o caminhão e dei-o fora. Nunca vi nenhum farol me seguindo. Graças a Deus. Era o verão anterior ao meu último ano na faculdade. Meu irmão mais novo, sempre interessado em assuntos militares, ganhou de aniversário um par de óculos de visão noturna e os deixou em meu apartamento. Uma noite, eu estava entediado e decidi experimentar os óculos em uma área de caminhada arborizada e reserva natural próxima. Em retrospecto, essa parece ter sido uma ideia muito estúpida, já que eu estava sozinha, sou mulher, mas eu era jovem e estúpida, e fiquei toda empolgada com a possibilidade de ver veados e outras criaturas da floresta em seu habitat natural noturno. Eu conhecia bem esses bosques. Meu melhor amigo e eu já havíamos feito caminhadas noturnas por lá antes e nunca havíamos encontrado ninguém.
Nossa área é predominantemente rural e bastante segura. Portanto, não previ nenhum problema. Estacionei na pequena área de estacionamento com pouca iluminação, ignorei a placa Parque Fecha às 10 horas e entrei na mata, com os óculos de visão noturna na mão. Era meia-lua naquela noite, e essa era a única luz que se filtrava pela copa das árvores. Estava bem escuro, e eu não queria colocar os óculos de visão até encontrar um lugar para sentar, então iluminei meu caminho com a lanterna em meu chaveiro. Algumas vezes, pensei ter ouvido um pequeno farfalhar na floresta a uma boa distância, mas não era nada fora do comum, e achei que era atividade animal, talvez o cervo que eu esperava ver. Depois de caminhar uma boa distância, encontrei um tronco caído para me sentar e coloquei os óculos. Não sei se você já usou óculos de visão noturna antes, mas o efeito é impressionante. Eles podem transformar a escuridão quase total em uma claridade como o dia. Tudo aparece em tons de verde, mas bem claro e brilhante. Por um tempo, eu me diverti muito olhando ao redor do meu ponto de vista de tronco caído. Alguns esquilos brincavam nas folhas próximas, e uma grande coruja piscou seus olhos de lâmpada para mim de um galho de árvore. No entanto, não havia veados, e comecei a pensar que talvez eles não se aproximassem de mim, na escuridão ou não, se eu me sentasse ao ar livre em um tronco. Então, decidi encontrar um lugar onde pudesse ficar um pouco mais escondida. Fui um pouco mais fundo na floresta, e finalmente encontrei uma árvore enorme, perfeita para escalar. Sempre gostei de subir em árvores, então não demorou nada para que eu subisse em alguns galhos e me acomodasse para esperar meu cervo. Não cheguei a ver nenhum. O que vi, iluminado por uma luz verde brilhante de visão noturna após cerca de 10 minutos de espera, foi isso. Um homem, vestido da cabeça aos pés com roupas de cor escura, caminhando furtivamente pela floresta. Ele vinha da mesma direção que eu e estava claramente tentando se esconder, movendo-se de árvore em árvore e olhando ao redor com cuidado antes de seguir em frente novamente. Parecia muito que ele estava procurando por alguém. Demorei alguns instantes para perceber que ele estava carregando algo, e quando vi o que era, os pelos da minha nuca se arrepiaram. Ele tinha uma faca grande, e a estava segurando como se esperasse usá-la em um futuro muito próximo. Não era época de caça aos veados, e essa era uma reserva natural onde a caça de qualquer tipo era proibida. De qualquer forma, o sujeito estava sozinho, e não estava vestido como um caçador. Não havia veados à vista, e pouquíssimos caçadores matam suas presas com facas. De repente, fiquei terrivelmente consciente de minha situação. Uma jovem sozinha, sem arma, no meio da floresta à noite. Estávamos nos anos 90, portanto, não havia telefones celulares e, mesmo que eu tivesse um, não me sentiria segura em usá-lo para não chamar a atenção dele. Eu não sabia como ele conseguia enxergar tão bem no escuro. Acho que seus olhos tinham acabado de se ajustar. E fiquei apavorada com a possibilidade de ele olhar para cima e me ver. Fiquei ali sentada, com medo de me mover, com medo de respirar, e o observei enquanto ele continuava seu processo metódico e furtivo de examinar a floresta em busca de quem, ou o que quer que fosse que ele estivesse perseguindo. Eu olhava ao redor, mas não conseguia ver mais ninguém, mesmo do meu ponto de vista elevado, e me ocorreu o pensamento repugnante de que ele poderia estar procurando por mim. Lembrei-me dos ruídos que ouvira na floresta quando cheguei, e então pensei um pouco mais e me lembrei de outra coisa. Um carro branco que havia seguido muito de perto atrás de mim durante a maior parte do trajeto até a reserva natural. Na época, fiquei irritada e um pouco assustada, mas quando entrei na área de estacionamento da reserva natural, o carro branco passou por mim e seguiu seu caminho, e não pensei em mais nada. Agora eu me perguntava, horrorizada, se era o motorista daquele carro. Se ele tinha dado a volta e visto meu carro estacionado, sozinha no estacionamento. Se ele teria vindo atrás de mim. Sentei-me, paralisada de medo, e observei o homem por um tempo que pareceu uma eternidade, mas que provavelmente foi mais meia hora ou mais. Houve um momento em que ele parou bem embaixo da minha árvore, e eu tinha certeza de que ele iria olhar para cima e me encontrar, mas não o fez. Depois de algum tempo, ele pareceu desistir de qualquer plano que tivesse em mente. Eu o ouvi dizer "dane-se", e ele começou a voltar na direção que tinha vindo, a direção da área de estacionamento. Fiquei na árvore, molhado de suor e chorando, até o sol nascer algumas horas depois. Então desci e, ainda apavorada, segurando a pequena lata de spray de pimenta em meu chaveiro, fui o mais rápido que pude até o estacionamento. O homem tinha estado lá. Meu para-brisa tinha sido quebrado com uma pedra,
e alguém tinha raspado todas as laterais do carro com algo afiado. Presumivelmente, uma faca gigante que, por sorte, não foi parar em meu peito. Graças a Deus pelos óculos de visão noturna que me permitiram vê-lo antes que ele me visse, e graças a Deus pelas árvores grandes com galhos robustos. Para responder a algumas das perguntas que recebi, eu chamei a polícia quando voltei para casa. 2 policiais muito simpáticos foram ao meu apartamento e registraram um boletim de ocorrência, e infelizmente essa foi a última vez que ouvi falar do caso. Embora seja uma pena,